Uma vez, boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos nessa. Juscelia, seja bem-vinda, boa noite. Obrigada, boa noite, Odilon, boa noite a todos. Vamos iniciar o nosso estudo dessa noite, as nossas reflexões. E convido a todos para a gente nos unirmos, os nossos pensamentos, nossos sentimentos, na oração. Eu digo gratidão, Senhor, gratidão aos benfeitores espirituais, gratidão por esta oportunidade que estamos tendo de nos confraternizar através da tecnologia, da internet. A gente se encontra, que nós possamos nessa noite trocar essas experiências, essas energias de amor, de paz que Jesus nos preconizou lá atrás, e que as reflexões dessa noite nos sirvam de orientações para que nós possamos cada dia mais nos transformar, buscar aplicar em nossa vida diária o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a sua paz, o seu amor, Senhor, permaneça entre nós. Muito bem. Nessa noite eu trouxe um tema que eu achei que é muito de acordo conosco, nos envolve a todos, que é sobre a palavra. A palavra. Nós estamos usando desse mecanismo, dessa ferramenta neste momento, a palavra. A palavra nos está presente o tempo todo em nossas vidas. E para começar, eu peguei uma crônica do irmão X, o nosso Humberto de Campos, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, e fala sobre a maledicência. Maledicência, a mais popularmente conhecida por nós como a fofoca. E ele traz então uma crônica, um caso, que o título é A Meada. A meada é aquele rolo de linha, tricô, crochê, que faz aquele rolo de linha. Então a meada é o título que ele deu a essa crônica. E ele conta que dentro de um ônibus estavam sentadas duas jovens senhoras, e essas duas jovens senhoras estavam conversando, e então ele reproduziu a conversa delas. Então uma delas dizia assim: "Você não pode imaginar o meu amor por ele." E a outra dizia: "Eu não posso concordar com você." "De certo que você não me entende", respondeu ela, "Mas Dulce, você chega a querer o Dionísio tanto quanto ao marido?" "Não tanto, mas não consigo passar sem os dois." "Meu Deus, isso é coisa de casal sem filhos." É possível. Você não acha estranho? Você não acha inadmissível isso?" E a outra dizia: "Acho natural." "Noto você demasiadamente apegada, não é justo." Eu sei que você não me compreende." "Não é que não compreendo, simplesmente eu não concordo. Mas Dionísio, isso é uma coisa, psicose, é uma coisa que você está ficando meio atrapalhada, mentalmente." Dona Dulce, amiga, no entanto, ignorava que no banco de trás, a dona Lequinha, que era vizinha de ambas, estava sentada perto e com o ouvido atenta, sem perder nenhuma palavra. De parada em parada, já chegaram ao lar suburbano, e a dona Lequinha desceu o ônibus com coceirinha na língua, Ela estava: "Meu Deus, tem que compartilhar, é uma coisa estranha, você precisa falar com alguém." E começou a fantasiar, o diálogo que ela ouviu dentro do ônibus. E bem que notou que a dona Dulce, na reflexão dela, bem que notou que a dona Dulce
estava acompanhada logo, né, que tomou o elétrico, né, o bondinho, ela estava acompanhada por um rapaz cativante de presença, e ainda ela recordou as palavras finais do rapaz, que dizia: vai tranquila, amanhã eu lhe telefono. Cabeça quente, novidades no ar, guardou o esposo, e que justamente era colega de serviço do marido da dona Dulce. Então, logo à mesa, a sós com ele para o jantar, surgiu um novo diálogo. Muito bem. Você não imagina o que vi hoje. Diga, mulher. Dona Dulce, calcule você. Dona Dulce, que sempre me pareceu uma santa, está de aventuras. O quê? Eu vi com meus olhos. Um rapagão seguia mostrando gestos apaixonados. E por fim, no ônibus, ela própria confessou a Dona Cecília. Chegou a dizer que não consegue viver sem um marido e sem o outro. Uma calamidade. Uma calamidade. Ah, não, mas isso não fica assim, não. Isso fala do marido da Dona Laquinha. Isso não fica assim, não. Júlio é meu colega de serviço e Júlio vai saber. E a conversa transitou, né, durante toda a noite, estenderam mais, julgando, fazendo palavras até desagradáveis, né, sobre a Dona Dulce. E no dia seguinte, encontrou eles na oficina com Júlio e falou: Júlio, você me entende, nós somos companheiros, eu não posso te enganar. E o que eu vou dizer representa para mim assim um sacrifício, mas eu vou falar para o seu bem. E seu nome é limpo demais para ser desrespeitado, como estou vendo. Não posso ficar calado por mais tempo. Sua mulher, e daí então contou com a denúncia que ouviu da esposa cochichando para que ninguém ali próximo pudesse também ouvir. E o Júlio, para ele foi uma coisa assim, uma surpresa, ficou pálido, se dirigiu ao chefe da oficina e pediu licença, inventou de pretexto qualquer para ir para casa, sentia aquilo como uma punhalada que ele tinha recebido. Mas no fundo ele queria um entendimento com a esposa, saber o que tinha acontecido ao certo. Deixou o serviço, rumou ao lar, ela chegando, penetrou na sala, agoniado, coração apertadinho. Estancou de improviso, porque ouviu que a esposa estava falando no quarto de dormir de ambos, ao telefone com uma outra pessoa. Ah, sim, dizia ela, não há problema. Hoje mesmo, às 3 horas, meu marido não pode saber. Às 3 horas. Aí Júlio retrocedeu, à maneira de um cão, assim, espantado, surpreso, e sob enorme assim, angústia, excitação mesmo, retornou à rua, foi lá e notificou a oficina que não tinha mais condições de trabalhar, que se achava doente, precisava medicar. Retornou à casa, tentou almoço, mas a comida não descia. A esposa, em vão, ela tentava fazer ele sorrir, mas sem êxito. Acabrunhado, ele saiu para as ruas, né, que não tinha pedido dispensa da oficina. E poucos minutos depois das 3, ele chegou de volta a casa, já entrou sutilmente no lar, aflito, mentalmente estava descontrolado já. Entreabriu devagarinho a porta do quarto e viu agora, positivamente aterrado, um rapaz que estava de mangas, né, de camisa, a inclinar-se sobre o próprio leito. A imaginação dele envenenada, a interpretação dele não poderia ser das piores. Então, aquele pobre trabalhador, operário, recusou, em delírio, né, e foi para um
um galpão abandonado dos fundos e ali então encontraram ele morto, enforcaram assim, desespero. A dona Dulce, desesperada, chorando, chorosa, então, só então, depois do choro da dona Dulce e as falas, né, toda, foi destrinchado aquele emaranhado de informações. Então, daí foi esclarecido. Dionísio era apenas um belo gatinho angorá, que a desolada senhora criava com estimação imensa. Então ela dizia que não podia viver sem nenhum nem outro, né? Tinha um amor profundo pelo gatinho e pelo esposo. E o moço que seguira ela, né, que se despediu, era o veterinário que ela tinha entregado ele aos cuidados profissionais dele, né? Tinha confiado o animal doente. Então, e depois o telefonema que o marido e esposa tinham ouvido, ali logo que ele entrou furtivamente na casa, era baseado numa encomenda. A dona Dulce, ela tinha encomendado um colchão de mola, né, para casa, e no gosto moderno, e o rapaz, ele estava no aposento íntimo do casal, ajustando o colchão ali, né, e ela tinha pedido que era para fazer uma surpresa para o marido, né, um colchão grande, né, de grandes proporções, então seria uma surpresa para ela. Então a tragédia ali estava consumada, né. A dona Lequinha, diante do suicida exposto à visitação, quando ela foi lá ver, né, foi no velório e tudo, ela comentou baixinho para uma amiga ao lado: que homem precipitado, morrer por uma bobagem. A gente fala certas coisas só por falar. Então aí encerra a nossa crônica, né? Veja bem, né, como é que às vezes, né, as palavras, elas têm um poder assim tão grande, né, e as interpretações e a reprodução de uma coisa que a pessoa ouve de uma forma assim maldosa, o efeito que tem, né, a tragédia que causou. Diz o André Luiz numa frase que não basta que a sua boca esteja perfumada, é imprescindível que permaneça incapaz de ferir. Então, naquele óleo todo, né, a maledicência, a fofoca causou um drama enorme, né, uma tragédia. E em nossas vidas, muitas vezes, isso pode acontecer, né? E isso acontece lá de vez em quando, a gente ouve falar de situações as mais bizarras, né, que acontecem por conta de fofoca, né? Fofoca, ela é um veneno que causa muito mal. Tem uma trovinha de Lulu Parola que diz assim: de mal que se pensa e diz, cala as notícias que levas. Conversação infeliz é pasto à força das trevas. Então, pensemos antes de reproduzir uma fala. Pensemos antes de espalhar uma notícia. Hoje a comunicação assim flui, né, de forma assim tão fácil, né? A gente consegue nos comunicar e levar a notícia para o mundo inteiro. A gente tem esse poder hoje pela tecnologia. E Augusto de Oliveira diz também assim: olhar de alguém quando é bom, além da sombra se apruma, vê o serviço em qualquer parte, não vê mal em parte alguma. E aqui é um convite para que a gente possa ver as coisas de forma mais bonita, né? A gente sempre vê maldades muitas vezes, né? As pessoas, nós damos interpretações horrorosas sobre comportamentos e sobre conversas que ouvimos, reproduzimos, né, aquela história do telefone sem fio, né? Uma história que a gente ouve, a gente reproduz de uma forma muito mais dramática, com requintes, né, de maldade mesmo, de crueldade. Parece que a gente gosta, né, de ouvir e de espalhar essas notícias.
Então, essa é uma reflexão que a gente faz sobre o uso da palavra. Uma outra reflexão que eu gosto muito de trazer também, que é do livro Alvorada Cristã, do espírito Neio Lúcio, o Grito de Cólera, né, que também fala sobre a palavra. Então ele traz essa crônica e fala assim, ó, lembra? Falando para o jovem, né? Lembra do instante que gritou fortemente antes do almoço? Por insignificante questão da sua roupa, que você pronunciou palavras feias, voz altas, desrespeitando a paz doméstica. Ah, meu filho, quantos males foram atraídos pelo seu gesto de cólera. A mamãe, muito aflita, correu para o interior arrastando atenções de toda a casa. E então voltou aquela dor de cabeça que ela tinha por conta daquele rompante, daquele teu desequilíbrio instantâneo diante de uma roupa que não lhe agradou, né? Não estava do jeito que você queria. O coração dela se voltou a se descompassar porque ela já tinha um problema, uma enfermidade, um problema de saúde. As suas irmãs que estavam preparando a refeição, elas foram correndo para o quarto para socorrer a mãe, e o almoço ficou perdido. Duas partes do almoço foi perdido. Ninguém usou, né? Estavam todos envolvidos naquele momento de atenção pela mãe enferma. E em razão da sua reflexão, das suas atitudes, o papai, contrariado, ele teve que atender a mãe, ficou mais tempo em casa, chegou ao trabalho com grande atraso, e o chefe, que não estava muito disposto a tolerar a falta, ele recebeu ele com repreensão áspera. Quem visse aquele senhor digno, erecto, e sofreu a pena, né, do chefe ter chamado a atenção diante da sua leviandade. Qualquer um sentiria compaixão, porque você não passa de um jovem necessitado de disciplina. Ele é um homem de bem, idoso já, correto, que já venceu muitas tempestades para amparar a família, para defender a família. E ele, então, humilhado, suportou as consequências do seu gesto impulsivo. Por vários dias ficou na oficina, sentiu-se envergonhado, observado, qual se for um menino vadio e imprudente. Mas o resultado da sua gritaria por conta do vestiário não foi só isso, foi muito mais vasto que isso. A mãezinha piorou. O médico foi chamado, medicamentos de alto preço trazidos à pressa, as despesas subiram, o papai não conseguiu pagar todas as contas do armazém, a farmácia, o aluguel, a casa, enfim. Começou a ter dificuldades financeiras. Durante 6 meses, toda a sua família lutou, solidarizou-se para recompor a harmonia quebrada desastradamente por sua ira infantil. 180 dias de preocupações e trabalhos árduos, sacrifícios, lágrimas, tudo porque você, incapaz de compreender a cooperação alheia, se pôs a berrar inconscientemente, recusando a roupa que lhe não agradava. Pensa na lição, meu filho, e não repita a experiência. Todos estamos unidos reciprocamente através dos laços que procedem de Deus. Ninguém se reúne ao acaso. As forças superiores nos unem, nos impelem uns aos outros para aprendermos a ciência da felicidade, do amor e do respeito íntimo, mútuo. Aí ele encerra dizendo, olha, o golpe do machado derruba a árvore de vez. A ventania destrói o ninho de momento para outro. A ação impensada de um homem, todavia, é muito pior. O grito de cólera é como um raio mortífero que penetra o círculo de pessoas em que
foi pronunciado e aí se demora indefinidamente, provocando moléstias, provocando dificuldades, provocando desgostos. Por que não aprende a falar e a calar em benefício de todos? Ajude em vez de reclamar. A cólera é a força infernal que nos distancia da paz divina. A própria guerra, que extermina milhões de criaturas, não é senão a ira venenosa de alguns homens que se alastra por muito tempo no mundo inteiro. Então aqui nessa crônica de Neio Lúcio, a gente vê então que às vezes uma palavra impensada, um destempero provoca reações, em cadeia, vai se espalhando aquelas reações que a gente nem imagina o que pode causar. Isso do ponto de vista físico aqui que nós vemos, imagina no plano espiritual também, o que pode causar. Então nós podemos promover, contribuir para a paz, que a paz seja quebrada em vários ambientes. E no caso aqui, os filhos às vezes tem muito disso, acha que mãe é serviçal dele, Então ela lembrou aqui, falta disciplina para o caso. Então muitas vezes pelo nosso destempero, isso não é só uma questão de jovem e criança, mas nós também, adultos, muitas vezes nos vemos numa situação de desequilíbrio e falamos coisas indevidas que às vezes depois nos arrependemos e que leva a consequências desastrosas na vida de muitos. E o primeiro a ser prejudicado por isso somos nós mesmos, porque nós viemos aqui, nós reencarnamos para exercitar esses momentos, para que nós passemos a controlar a nossa própria destempero, a nossa própria ira, a nossa raiva, para aprender a gerenciar. Todos nós podemos ter os nossos momentos de desequilíbrio e tudo mais, mas a gente precisa colocar alguma coisa para equilibrar. Então, pensar no que falar, silenciar é sempre um bom caminho para a gente poder preservar a paz, a paz interior, a nossa paz e a paz do lar. Para encerrar, nós lembramos de uma passagem do Cristo, em que Simão Pedro chegou a Jesus com o coração amargurado, entristecido, e disse que o tio de Simão Pedro, o tio dele, tinha acusado ele de dilapidar os bens da família, e um primo ameaçou de esbofetear e tudo. Houve um desajuste ali familiar, e Jesus então falou para ele: o que você fez, diante da incompreensão dos seus familiares? Eu reagi como devia, coloquei cada um no seu lugar, falei alto para um bom tom, falei que nenhum deles tinha qualidades para se posicionar daquela maneira, e meu tio, com um raro exemplar de sovinista, meu primo é um mentiroso contumaz, e enfim, chamei-os de hipócritas e digo: não me arrependo do que eu fiz. O mestre então refletiu por alguns minutos e falou calmamente: Pedro, o que faz um carpinteiro na construção de uma casa? Jesus sempre trazia exemplos do cotidiano, para trazer grandes lições. E ele disse então: o carpinteiro na construção de uma casa, ele trabalha naturalmente. Respondeu assim, meio que irritado, E com o que ele trabalha? Usando as ferramentas. Pedro ficou meio sem entender aonde que será que Jesus queria chegar, onde o mestre queria chegar com aquilo ali. Jesus fez um breve silêncio e depois disse: as pessoas que vivemos na terra
são primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai para a edificação do reino dos céus em nós mesmos. Os parentes difíceis, na maioria das vezes, são um martelo, são um serrote, que podemos utilizar em benefício da nossa reforma íntima. Então, são ferramentas. E daí ele lembrou ainda, em todas as ocasiões. O ignorante representa para nós um campo de benemerência espiritual. Então, aquela pessoa que age de forma ignorante, que não sabe bem o que está falando, que fala coisas desagradáveis, a gente deveria agradecer, porque são ferramentas, né, para nosso burilamento, né? Nós muitas vezes pedimos aquelas oportunidades, aquelas ocorrências para que a gente exercite a benevolência para com o próximo, né? Então aquele ignorante é um instrumento de Deus, a serviço de Deus, para nos melhorar. O mal é desafio que nos põe à prova. O mal é um desafio que nos põe à prova. O mal, então, ele parece que o mal ele não tem nada de bem, mas ele vem para nos desafiar. Ele vai vir para nos provar a nossa paciência, a nossa tolerância. Perdão. O ingrato é um meio de exercitarmos o perdão. O ingrato causa dores, né? Mas é a forma da gente exercitar o perdão, a compreensão para com o outro, né? E o doente é uma lição para a nossa capacidade de socorrer o próximo, disse o Cristo. Jesus então calou, e Pedro ainda parecia que estava cheio de questionamento, querendo ainda contestar um pouco aquilo ali tudo. E Jesus então, meio que compreendendo que o Pedro estava necessitado ali, né, de informações, disse a ele: se não amamos o irmão que respira conosco os mesmos ares, como nos consagraremos a Deus que estás nos céus? A família constitui o núcleo mais notável de aprendizado nas atividades de renovação espiritual. Então, com essas três crônicas, né, a gente encerra nossas reflexões dessa noite, sempre pensando que a palavra ela pode ser um grande bem ou um grande mal, né? A gente precisa sempre estar refletindo sobre como usar melhor as nossas oportunidades aqui na Terra. E a família é o primeiro passo, né? O primeiro exercício, como foi bem lembrado aqui nas lições que nós vimos. Recordamos. Muito bem. Vamos partir então para o encerramento. Alguém quer fazer algum comentário? Ok. Vamos partir para o encerramento. Vamos fazer a nossa oração. E o nosso passe também, né? O alto passe.